o prédio tem que ser remunerado por isso. E como eu falei, a gente está tirando o manobrista de emissão. Então hoje, a gente costuma dizer, ele vira um concierge da garagem. Então, o que a gente percebe, né, no mercado, mas o foco fica muito na obra, né? E fica muito na cobrança dos pagamentos que os proprietários têm que fazer para a construtora. Então, isso cria uma relação com algumas arestas agudas e que vão dificultar a relação, né, do proprietário com a construtora ou com a incorporadora. Então, a gente... Literatura, gente, para todo mundo que já sabe, começou aqui, ó, nesse book. E hoje, tudo indica que nós vamos falar com mais escritores. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, nós já falamos aqui com o Xisto, já falamos aqui com Rodrigo Lobo, já falamos com a Vera, essa turma bacana. Jamil, seja muito bem-vindo. Saudade de você, viu, Jamil? Olá, grande Valmor. Pereira, você tinha que ser o primeiro hoje, Pereira. Opa, ultimamente eu tenho sido o último depois de muita insistência, né? Que bom estar com você aqui. Você o Denilson tinha tá que ser dando o um oi primeiro. para nós aí também. E você viu que bacana, ontem 2 crianças nossas do coração fazendo aniversário junto, a Nidiara e o Xisto. Pois é, eu tive o privilégio de estar com essas 2 feras. Só no pensamento, tá? Aqui não depois estar presencialmente. É isso aí, Valmor. Mais uma noite bacana aí com essas feras. Tenho certeza que o Demilson vai conseguir entrar. E o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo tá com a gente hoje também aí. Não sei se tá ouvindo a gente. Zé, se você tiver, dá um oi pra gente. Denilson, você tá aqui, mas não habilita para eu te chamar. Se você puder entrar de novo, seria bom. Uma dica. A semana passada eu saí e atualizei o app e voltou de imediato. Grande Bill Gates, né? Sai e entra que funciona. Desliga tudo e liga de novo que dá certo. Amor, mas realmente ontem o Rio de Janeiro estava bem feliz. Estava mais movimentado que no Carnaval, em razão do aniversário da Nidiara e do X no Rio de Janeiro ontem, viu? Tenho certeza. Parou a cidade. Tenho certeza. Me chama também. Então, Nid. Não, me chama também é você, né? Que está no Literatura Condominial. Eu tô pelo Literatura, amor. Então, Denilson, aqui não aparece o teu nome para eu chamar. Estou vendo vocês. Ok, a gente também te vê, só não estão conseguindo te habilitar. Vamos ver se por aqui vai. O Denilson parece que está com 2 conexões, Denilson, é isso? Ele tem várias. Saí e voltei. Então vai dar certo, Denilson. Denilson. Pereira, o Denilson acho que pegou a sua vez, cara. Será? Não tem problema. Ele pegou minha mania agora de entrar ao final da live. Não sai daí, Demilson. Se estiver ouvindo a gente, persiste aí, viu? É assim, né, Pereira? Quando suspense, né? O Zé Ricardo tá aguardando aí, ó. Tá pedindo para entrar. Aqui, o Zé Ricardo eu já achei, ó. Os 2 estão chamados, gente. Vamos ver se um de vocês sobe. Opa, tem gente chegando com a gente aí. Aí, é o Zé Ricardo. Boa noite, Zé Pereira. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu irmão. Como é que você está?
Tudo ótimo. E vocês também, tudo bem? Feliz de tê-lo com a gente. Ô Pereira, vai apresentando esse convidado Ah, ilustre, enquanto eu vou me perfeito. debatendo com o Denilson aqui. Vai aí, tá bom. Zé Ricardo, um prazer tê-lo conosco. O Zé Ricardo foi patrocinador da primeira literatura condominial, a primeira tarde condominial, da literatura condominial em São Paulo, através da sua empresa, a Parque Plus, empresa de estacionamento, e junto com o Guilherme, também sócio da SP Parking, são os feras dos estacionamentos privados aqui de São Paulo. São Zé, mesmo. fala, pode, fique à vontade Muito aí, bom. se o Valmor permitir, você falar um pouquinho de você aí pra gente. Claro, Prazer ninguém estar aqui melhor com do que vocês você para se hoje. apresentar, né? Vamos em frente. Então vamos lá. Prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente tá ruim o som? Eu tô ouvindo bem, Zé Ricardo. Desculpa, era o meu. Era o meu. E prazer estar aqui com vocês, assim como foi um prazer estar naquela tarde literária com o Pereira e ter a oportunidade de patrocinar, né, de ser um dos patrocinadores do evento. Nós que estamos aí agora como parceiros oficiais da Haganá na área de parking, né, onde a gente trata tanto da seção de mão de obra de manobristas quanto da área de exploração de estacionamentos. Né? Então, estamos aí procurando melhorar, se adaptar, trazer novas tecnologias, desenvolver novas parcerias e novos postos de trabalho. Já estamos atuando em alguns postos junto com a Haganá, o que isso traz uma sinergia muito grande de trabalho, porque vira algo mais colaborativo, as informações ficam mais fluidas, e isso possibilita a gente também aprender com a Haganá, com as coisas, com Pereira, com todo o pessoal de dentro, as práticas e ir se aculturando de acordo com a qualidade, com o atendimento da Haganá, e seguimos em frente, e tendo aí a oportunidade e o prazer de apoiar mais uma vez essa empreitada de vocês, muito bacana, e que tenho certeza que vai ter muito sucesso e colherão muitos frutos disso tudo. Agradeço por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a tua presença, viu, Zé Ricardo, de ter aceitado o nosso convite. E claro, como você falou aí, né, a gente tem hoje a empresa de parking que a Haganá realmente indica e trabalha, é a empresa do Zé Ricardo, Dr. Guilherme, a SP Parking. E esses caras, Valmor, conseguem fazer, e eu constatei isso, uma revolução num prédio comercial, do ponto de vista de identificação, roteirização, tecnologia de acesso, método de pagamento de estacionamento. Os caras, olha, realmente são espetaculares. Criado-se uma prova de conceito depois de um bom tempo de união, de amizade, né? Dr. Guilherme é amigo há mais de 20 anos, a Ricardo já há um bom tempo também. Nós vimos que realmente era a empresa adequada para atacar a gente. E lá no Literatura não poderia faltar eles conosco lá, nos brindando lá naquele dia maravilhoso. E Zé Ricardo, já deixo aqui para você o convite e também para o Dr. Guilherme para estar com a gente aí pelas grandes metrópoles do país, onde vai seguir a tarde literária através da biblioteca condominial, a literatura condominial, levando cultura, levando o mundo condominial literário para as pessoas, né, dessas cidades. Estamos falando Rio, estamos falando vários outros lugares, e trazendo as pessoas que têm as suas literaturas para o mundo condominial desenvolvidas, para poder falar, para poder explanar suas obras e poder ajudar as pessoas a adquirir os conhecimentos, essa transferência de conhecimento, ou simplesmente transferir uma literatura que está disponível aí para a pessoa adquirir e poder buscar o seu conhecimento. Mas é isso aí, estou muito feliz de ter você. Demilson, se conseguir entrar, vai ser demais, porque eu sou um fã do Demilson.
através Ele da está Mister tentando Síndico aí. aqui, viu? Pereira, eu Empate. só tenho a cumprimentar você pela iniciativa, vocês, na verdade. Realmente é um projeto que a gente vê onde as pessoas se nutrindo dessas informações facilita muito o dia a dia e a valorização do trabalho bem feito, né? Tanto na parte de sindicatura, quanto na parte de terceirização de mão de obra, como de vocês, como a nossa, e todas as pessoas envolvidas, né? Porque as pessoas, aumentando o nível cultural, aumentando o nível de informações que tem, isso faz com que a gente consiga situações mais fluidas, mais tranquilas. Nós mesmos, o Pereira enalteceu aí um trabalho que a gente vem procurando fazer de uma maneira um pouco diferente do que o dia a dia, né? Porque a nossa atividade, em alguns momentos, foi muito marginalizada, né? E, inclusive, a mão de obra, né? Mas a gente vê hoje carros valendo uma fortuna e entregues nas mãos, né? De pessoas que têm que zelar e cuidar de um bem precioso de uma família aí, porque é um patrimônio considerável, né? Então, isso a gente tem muita preocupação em preparar esse pessoal com a responsabilidade necessária, né? E, além disso, uma das vertentes mais importantes que a gente está plantando e colhendo já é a questão da confiabilidade. Todas as nossas unidades agora estão praticamente prontas, onde cada síndico, cada administrador, ou que seja, tem acesso a todas as informações do estacionamento online. Então, vê quanto fatura, vê a movimentação, tem a possibilidade de saber o fluxo através da Ganá pela portaria e através da gente pelo estacionamento, que você consegue ter informações muito preciosas para o condomínio. Né? A garagem não é mais uma válvula de escape somente, ela agora é a gente está bastante preocupado nesse sentido, né? E aproveitando o que você estava falando, Pereira, da literatura, e falando um pouco de cultura, a gente está fazendo um trabalho agora que eu vou dizer, começou de uma manhã, de um encontro na Ganá, onde tinha uma síndica profissional que fazia um trabalho a um órgão da prefeitura que faz o acolhimento de imigrantes da África, tá? Que interessante. E esse pessoal, o que acontece? Eles estão acolhidos ali por 6 meses, eles passam por uma triagem, desde Polícia Federal, documentação, o órgão cuida dessa parte toda. E aí eu entrei em contato com eles, porque tem uma experiência, inclusive onde eu moro, com um colaborador da Ganá, que ele não é daqui, e é um dos caras mais simpáticos e mais educados que eu vi em portaria. Sabe, sempre o sorriso no rosto, sempre uma atenção. E aí nós falamos, por que a gente não conversa com esse pessoal? Né? E fomos. Tivemos lá, eu pedi primeiro para um gestor nosso, foi fazer as entrevistas à tarde, foi conhecer a todos, eles mandaram currículo, mandaram material, documentação deles. Aí ele fez entrevistas, a princípio eram 4 pessoas, no final ele falou que entrevistou mais de 15. Que bacana. E a casa tem 110 pessoas, que vai desde engenheiros, tem gerentes de empresa, pessoal de TI, tem de tudo, né? Olha E só. agora a gente... Muito né? interessante, viu? Acho que com essa falta de mão de obra que a gente está vivendo, e essa questão do estrangeiro que chega e muitas vezes vem buscar asilo aqui no Brasil, porque o seu país está em conflito, numa situação muito crítica, né? Eu acho que essa possibilidade de ajuda em empregar essas pessoas é um caminho que a gente adotou e está indo muito legal. E eu tenho certeza que para você também vai dar certo. Mas aí, Ricardo, conta pra gente aqui, se você puder,
um pouquinho desse mercado seu, se tem crescido. Eu imagino que sim, né? Porque os prédios estão todos expandindo aí na cidade, todo momento é um prédio novo sendo entregue na cidade, etc. Como é que está o teu mercado nesse sentido aí? Olha, a gente teve uma queda muito grande na pandemia, mas e uma preocupação muito grande, porque começou aquela história home office e todo mundo dizendo que isso não tinha mais volta e tudo mais. Porém, para nossa surpresa, o mercado recuperou, né? Hoje a gente está numa situação muito boa. Isso é bom, e aí o Samuel estava falando que isso é uma saída interessante, esse momento de mão de obra difícil que a gente está, né? Você vê como a gente tem que estar pronto para buscar caminhos, né? E o mais importante, gerando oportunidade para quem precisa. Você melhora o teu desempenho, garante o que o teu cliente está e ajuda a gente que está precisando. É muito bacana o projeto que a gente está falando aqui. Samuel Pereira, que estava contando dessa união dessas duas empresas, que são duas empresas, gente, muito preocupadas com os outros, né? A gente fala muito aqui que o mercado condominial é de cuidadores, e pelo papo que eu vi aqui rolando entre os dois, são duas empresas cuidadoras. Literatura condominial aqui entre nós. Desconfio que o Samuel hoje está dando show, que a gente pluga, ele entra. Vamos ver. Aí. Samuel, Estou de volta. você aprendeu muito, cara. Olha aí, eu tenho uma professora, não te falei esse segredo, mas eu tenho uma professora incrível. Ah, eu conheço. Ela é brava. Ela é brava pra caramba. Errou duas vezes, a terceira ela já começa a puxar a orelha, viu? Mas eu já vou responder uma coisa aqui já do outro lado aqui. E eu queria dizer o seguinte, viu, Valmor? Enquanto nossos convidados não chegam, vamos falar um pouquinho, se você permitir, da biblioteca condominial, da literatura condominial. Mas olha só, Valmor, a biblioteca condominial, que é uma criação da Midiara, ela costuma me contestar, ela fala que não. Essa ideia foi criada lá na primeira tarde literária e virou uma coisa incrível. Nós já temos duas síndicas, uma delas foi a Vera, que esteve conosco a semana passada, com o seu e-book, né? Zé Ricardo, bem-vindo novamente. E agora deu certo. Saí do Instagram, voltei e deu jogo. Olha aí, Denilson, olha a tenta dica aí. do Zé Ricardo. Saia do Instagram e volta, que a gente quer que você participe desse papo, né, Samuel? Isso aí, exatamente. Demilson aí é pessoa realmente importantíssima nesse mercado condominial. E se ele conseguir, será incrível a gente bater um papo por aqui. Mas a literatura, Valmor, acabou tomando uma proporção que está nos surpreendendo, porque quanta gente boa com trabalhos concluídos, mas meio solto, alguns pelas editoras, outros deixaram apenas para distribuir nos eventos. E com a abertura dessa plataforma, que no fundo é uma plataforma de e-commerce para várias atividades do mundo literário, mundo condominial, né? A gente tem recebido pedidos das pessoas, síndicos que estão com as suas obras disponíveis, para poder ou auxiliá-los para a conclusão de um trabalho e fazer uma edição e publicar, ou já para colocar na plataforma para poder divulgar. E outros já estão vindo conosco, aí já fazendo suas reservas para participar pelas grandes capitais do país das tardes literárias que virão, né? Então, Zé Ricardo, você falava para nós aqui sobre o crescimento desse mercado, do seu mercado de estacionamento, de manobra, etc. Agora, eu gostaria que você concluísse e depois você deixasse a gente saber aqui de uma coisa. Valmor, você sabia que o manobrista num prédio comercial é muito comum, a gente está acostumado. Sim. Mas você sabia que também tem isso no residencial? Então, antes de vocês entrarem, eu estava falando isso, que eu não podia perder essa live, que o Zé Ricardo está falando. Posso só falar uma coisinha antes, Samuel? Claro, por favor. José, você comentou da importância do valor do carro, certo? Certo. E o valor da paixão, rapaz? Então,
não Essa é? não tem preço. Essa não tem Essa não preço. tem preço. Essa não tem preço. E aí, quando a gente vê alguém com essa tua fala, com esse carinho, dizendo dessa tua alternativa de estar integrando gente que está precisando, e curiosamente bom para os dois, né? Você citou gente de muito bom nível. Rapaz, o Denilson aparece aqui, diz que não consegue e o Instagram não deixa ele entrar. Ele tem que. Atualiza aí, Demilson, o aplicativo. E se possível, desliga o celular e volta, que a gente espera, viu? Então, antes de você falar, dizer que isso é muito importante, especialmente quando você está num condomínio edilício, residencial, porque aí é a casa do cara, né? O carinho é maior, né? A gente enfrenta muito isso. E o que a gente diz na empresa, e a nossa missão, é cuidar do seu patrimônio como nós cuidamos do nosso. E isso todos os manobristas sabem que é algo que eles têm que viver, pregar e saber que os clientes têm que ter essa informação, né? Porque a gente entende a importância e entende a necessidade de estar profissionalizado. Esse trabalho hoje, eles têm que ser valorizados, nós temos que valorizá-los principalmente, e mostrar para o cliente o valor que eles têm, que muitas vezes é difícil. E aproveitando o gancho no que o Pereira perguntou anteriormente, a gente teve uma queda, claro, como todo mundo, né, na pandemia, e veio aquela crença do home office, e junto com a crença do home office a gente também teve a questão Uber, a gente teve a questão de aplicativos de um modo geral. Olha lá aí, conseguiu entrar, deu certo. Opa, olha ele aí, grande Demilson. Desculpa, Zé Ricardo, não podia perder, né? Boa noite, gente. Eu saí do notebook e vim para o celular, aí deu certo. Olha, que boa dica, não entra pelo notebook. Não deu certo. A gente está acostumado a fazer no YouTube dá, né? No Instagram não dá certo. Verdade. Verdade. Por incrível que pareça, não dá não. Mas eu vou dizer uma coisa que eu já disse antes. Gente importante precisa ter um mistério, viu, amigo? Falar de importante, o Pereira demorou 3 para chegar. Quase isso, viu? Não foi fácil não. Olha aí, Xisto, amigo, um beijo pra você. Parabéns, Falando aí Xisto. do time de feras aí. Olá, Xisto, boa noite. Aniversário dele ontem, gente. Opa, um parabéns aí, Xisto. Forte abraço. Ele é Parabéns, Xisto. Atrasado, mas parabéns. Ah, também, então, Nidiária, parabéns. É isso aí. Cara, não, né? Muito Bom, bem. Vamos deixar o Zé acabar o que ele falou, que ele está falando uma coisa muito legal, Denilson. Claro. Que é o carinho de cuidar de uma garagem dentro de um edilício. E eu queria que depois ele voltasse a falar de como foi essa seleção, essa pré-seleção, né? É recrutar, como é que é, Pereira, que chama isso? Seleção e recrutamento. Seleção de gente que está aqui no Brasil, acolhido para o Brasil, com pouquíssimas oportunidades, né? Exato. E finalizando aquilo que o Pereira perguntou, vou ser bem rápido nisso. E isso acabou trazendo para a gente uma grata surpresa de que não aconteceu. A movimentação hoje está muito maior, o volume de carros está muito maior do que era. A gente vê pelo trânsito, né, de hoje em dia. E uma coisa muito importante que eu costumo sempre nos encontros comentar, e a gente prega muito, o estacionamento passou a não ser mais um estacionamento. Hoje ele virou um hub de mobilidade e um hub de serviços, porque dentro do estacionamento você tem o carregamento elétrico, dentro do estacionamento você pode ter um ponto de coleta de vendas online, dentro do estacionamento temos também ponto de coleta de lavanderias, dentro do estacionamento hoje a gente está fazendo um estudo para colocar umas cabines de trabalho que funciona como um cowork, onde tem isolamento acústico. Então a pessoa pode ver pelo aplicativo, ela descobre onde ela tem uma call, alguma reunião no caminho, ela sabe que ela pode chegar ali, não precisa fazer dentro do carro, ela vai ter ali um Wi-Fi disponível, ela vai ter um local climatizado. Então começa a mudar um pouco o perfil de ser somente um estacionamento, né? Somente uma garagem.
e começa a pegar um outro nível aí de trabalho e de importância dentro de um condomínio, né? Isso na parte do comercial. Nos residenciais, como o Pereira perguntou, essa questão. A gente opera algumas unidades, inclusive, que são HNA, na portaria, né? Controle de acesso, limpeza, e a gente faz em prédios residenciais onde tem vagas presas ou um excesso de vagas, de número de vagas, né? E que demanda. Ou até mesmo a criação, que é uma coisa interessante. Muitos prédios têm 1, 2 vagas para visitante, e muitas vezes na rua você não tem onde encontrar vaga, né? E a gente presta o serviço, além de manobrar o carro dos condôminos, a gente cria um bolsão com um número determinado pelo condomínio de vagas, que acolhe, recebe os visitantes. Então, elimina risco de estar na rua, de assalto, se sai de madrugada, às vezes uma jovem ou uma senhora, o que seja, ela tem esse facilitador. Então, a gente está procurando divulgar isso, inclusive para os corretores, para que eles digam, porque acaba acolhendo essas pessoas e prestando um serviço diferenciado. Que bacana isso, hein, Zé Ricardo? Agora, o Demilson, uma pergunta para o Demilson. Quem não conhece o Demilson, ele vai poder se apresentar melhor aí, mas é o CEO da Mister Síndico, um dos maiores escritórios de sindicatura do estado de São Paulo. Nós estamos tentando levar o Demilson lá para o Rio. O X, que está aqui nos ouvindo, não me deixa mentir. E, Demilson, fala um pouco de você aí, do teu escritório, mas depois conta para gente, algum dos prédios que você tem, dos vários prédios que você tem esse tipo de atividade, que demanda esse tipo de atividade no residencial? Você teve alguma experiência sobre isso? Bem-vindo oficialmente, Demilson. Obrigado pela tua participação, por aceitar nosso convite. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desde o primeiro momento, né, que nós tivemos aquela primeira tarde literária lá no Hub condominial, nós já entendemos que era um projeto fadado ao sucesso, né? Apoiamos isso desde o início e pretendemos continuar apoiando, porque eu acho que vocês estão concentrando, né, muitas informações importantes e relevantes e, ao mesmo tempo, dando oportunidade, né, para muitos participantes desse nosso segmento contribuírem para que mais informações atualizadas, informações importantes cheguem, né, para aqueles que têm mais dificuldade de receber esse tipo de informação. Porque eu sempre digo, nós que estamos acostumados com os grandes centros como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, né, é uma realidade, mas você saiu um pouco desses grandes centros, você tem uma carência muito grande, né? A Mister Síndico é uma empresa de sindicatura profissional que completou no ano passado 15 anos, né? Nós iniciamos esse projeto como um síndico morador, né? Um síndico orgânico, quando nós conhecemos o Pereira, né? Ele ainda era da área de operações, não tinha passado para a área comercial ainda, e a partir daí surgiu uma sinergia muito bacana com a HNA, com o Pereira e com todo o corpo diretivo da empresa, né? Eu diria o seguinte, eu tenho um condomínio, mas ele é um condomínio comercial, né? Ele tem 350 salas, onde a maioria dessas salas é ocupada por serviços ligados à saúde, né? Esse condomínio fica em Jundiaí, é o melhor condomínio empresarial de Jundiaí, fica na Avenida 9 de Julho, né, que é uma avenida moderna lá de Jundiaí, onde no eixo dela saíram os melhores empreendimentos, né? Eu tenho tentado, mesmo lá sendo um empreendimento comercial, eu tenho tentado agregar algumas coisas ao estacionamento, de forma que ele possa ser útil não só para quem ocupa lá o edifício de forma rotineira, mas também para os visitantes, né? Então eu estava ouvindo aqui o José Ricardo, obrigado. Eu estava aqui ouvindo o José Ricardo atentamente,
né, com essas informações todas aí que ele estava passando, eu vejo, né, com muito bons olhos os empreendimentos residenciais que têm um tamanho mais representativo e que tem lajes de garagem que possam facilitar esse manuseio dos veículos. Eu vejo com um grande futuro que está sendo já antevisto aí pelo José Ricardo e a empresa dele, como realmente um local em que se possa potencializar, né, não só a utilização, mas como a receita e também o conforto daqueles que frequentam o prédio. Porque hoje em São Paulo é quase impossível você achar uma rua, mesmo que você tenha um empreendimento residencial, que você consiga estacionar na rua. É quase impossível já. As vias estão todas tomadas, né? E às vezes tem um espaço de estacionamento na rua muito pequeno, né? Então eu vejo como muito possível esse futuro dessa utilização melhor dos espaços de garagem. Eu queria, Pereira, devolver a palavra para vocês, acho que eu estou falando demais. Eu só queria, já que nós estamos falando de livros, olha só, ontem o nosso amigo Roberto Viegas, né, que foi diretor da Elbor durante muitos anos e hoje é um consultor muito respeitado no mercado, ele lançou esse livro, né? Ele enfoca muito mais aqui, né, viver e trabalhar em condomínio, mas ele foca muito mais a parte da implantação, né, aquela fase difícil e crítica, né, que muitas vezes nós chegamos lá, né, eu falo nós, todos que estamos aqui participando, e muitas vezes a gente em pouco tempo é tirada do contexto, né, porque é uma fase difícil, e aí a culpa é da terceirizada, a culpa é do síndico, né, a culpa é da administradora. Ele só não demite a construtora, porque não tem como demitir, né? Não tem jeito. Verdade. Então eu acho que essa literatura do Viegas, pelo profissional que ele é uma coisa bacana aí, que está à disposição de todos aí no mercado, né? Eu queria só reforçar, já que a gente está falando disso aqui. Que legal, Demilson. Desculpa, Valmor. Título do livro pra gente? Isso. Claro. É isso que eu ia pedir. Tá bom. Viver e Trabalhar em Roberto Viegas. Impossível ser mais pertinente do que está falando nosso convidado aqui. Perfeito. Exatamente. E o prefácio é do Global Márcio Rachikorski. Muito bem, olha as feras todas aí. Depois você conecta a gente com o Roberto Viegas para a gente falar para ele da literatura condominial, para ele botar a obra dele lá para a gente divulgar e poder comercializar também, quem sabe? Claro, claro. E já fica aqui o convite no meu podcast da próxima terça-feira, às 19 horas ao vivo, ele vai estar lá para falar do livro. Opa, então não vamos perder. Já vou anotar na agenda aqui. Legal. Muito bom. Mr. Síndico, você aí que não segue, Mr. Síndico. Mr. Síndico, estamos no YouTube, né? O podcast em agosto vai completar 4 anos. Ontem nós fizemos o episódio 169, né? Eu quero fazer um podcast com vocês. Já tinha falado isso com o Pereira, né? Ver um momento aí que o Xisto possa estar conosco também, né? Você que tem o seu livro, né? E quero também fazer um convite depois para o Zé Ricardo ir lá um dia para a gente falar de estacionamentos. Vamos fazer essa oportunidade aí se expandir, porque o nosso podcast, a finalidade é essa: dar informação para o nosso segmento. Rapaz, E aproveitando o que você comentou. O X é um cara para mais de um repertório, para mais de um episódio. É verdade, eu sei disso. Desculpa, Zé, te cortei. Não, eu queria aproveitar o que o Demilson falou agora há pouco, falou de Jundiaí, né? E de prédio de médicos que tem a maior parte da ocupação por clínicas e médicos. A gente fez uma experiência com uma clínica
Por conta do sistema ser moderno, o nosso sistema que a gente implantou e etc., possibilitamos o seguinte para eles: os selos virtuais, e cada pessoa que agenda uma consulta, eles, quando mandam a confirmação, eles mandam como uma cortesia da pessoa parar. E eles fazem com a gente um convênio especial. O que acontece com isso? A pessoa não tem aquela preocupação de chegar e ter que procurar ou de falar, bom, eu vou ter que pagar ou não. Então, quer dizer, a clínica já criou um diferencial, o prédio criou um diferencial para o ocupante, seja ele condômino, seja ele locatário, né? Mas ele poder lançar mão de benefícios e de facilidades. E é uma situação que está dando muito certo, porque as pessoas já chegam de bem, sabe? Elas já chegam sabendo aquela tranquilidade, eu não vou ter esse custo, eu não vou ter isso, a pessoa já sobe para uma consulta, ou que seja, já com uma outra mentalidade, mais tranquilo. E isso a gente tem colhido depoimentos e informações dessas pessoas, né, que a gente pergunta, a gente pesquisa isso, inclusive, com essa clínica. Então, é algo que a gente pode difundir, pode aumentar o espectro aí de atividades dentro da nossa atividade. Legal. Obrigado, desculpa aí ocupar mais uma vez. Imagina. E o condomínio tem essa missão de acolhimento, né? O que vocês estão fazendo, mais do que um benefício, é um acolhimento. A pessoa tem que ir para o médico, que já normalmente não é uma coisa agradável, pensar onde parar, só aproveitando o que eu estou falando, o que você comentou do coworking na garagem. Quanta gente você vê na rua com o celular que para onde está para falar no celular? Se sabe que tem um local seguro, por que não, né, gente? Exato. Correto, que inovação, viu? Realmente é uma pegada de explorar um espaço muitas vezes visto como secundário, terciário, aquele lugar meio no buraco lá do prédio, né? Para trazer uma nova vida para esse espaço e essa pegada de gerar esse co-work para essas pessoas poderem explorar. Mas olha, Zé Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho dúvida aqui. A gente na Haganá sabe que a gente cuida de muitos prédios e muitas vezes a gente tem a questão da ocorrência que pode acontecer por vários motivos. É um motorista que pode bater no carro do outro motorista, é um manobrista que pode bater no carro de outra pessoa, etc. Como é que você tem lidado com isso? Como é que tem sido a resposta da SP Park, da Park Plus para esse tipo de ocorrência? Tem uma curiosidade sobre isso. Se você puder ajudar a gente aqui? Isso é uma coisa muito frequente, tá? Algum tipo de sinistro e ocorrer esse tipo de coisa como reclamação. Muitas vezes somente como reclamação. As pessoas param o carro na rua, elas chegam, num dado momento, elas veem o carro danificado, elas sempre interpretam que foi ali dentro porque um terceiro manuseou o carro, né? E a gente sempre procura o quê? Dar o máximo de atenção para que esse problema não chegue no síndico, não tenha necessidade disso. Muitas vezes a gente faz mesmo como uma cordialidade, como uma cortesia. Um condômino que se sentiu injustiçado, o que vai ficar chateado e vai pegar um elevador e vai fazer um comentário, a gente procura filtrar, tá? O nosso seguro, ele contempla um valor bastante expressivo de cobertura, tá? E quando não faz sentido usar o seguro, nós temos oficina credenciada e parceira, que eles vêm até o local, retiram o veículo, levam o veículo, consertam e devolvem o veículo, né? E como precaução hoje, a gente fez 3 ou 4 unidades como piloto, mas a gente colocou 4 câmeras cruzadas na entrada e colocamos placas dizendo câmera de inspeção veicular. Exatamente para que as pessoas saibam que quando o carro delas entrou, aquilo foi filmado, frente, lateral, atrás, está filmado. Quando ela saiu, a mesma coisa. Em qualquer caso de dúvida, tem-se isso documentado e tem isso mostrando uma transparência e uma confiabilidade, tanto para o condômino
que está recebendo o visitante, quanto o visitante que entra nas nossas garagens. Então, acho que a gente se preocupa com isso para evitar desgaste. Que bacana, olha, Valmor, olha Oi? que bacana, hein? Isso transparente. tudo reflete na experiência do usuário lá, levando a um outro patamar, realmente, esse tipo de experiência. Demilson, você tem aí vários prédios, né? A garagem sempre foi um calcanhar de Aquiles para todo mundo aí, né? Por várias razões, né? Mas conta pra gente um pouco, então, como a Mister Síndico costuma aí, já vamos pegar um pouco aí da fala do Zé Ricardo, lidar com esse tipo de problema, né? Aí olhando agora para o residencial, apesar de você ter o comercial também, né? Mas para o residencial me parece que é uma coisa que também dá muito problema, né? Não, dá Denil, muito. Oi. deixa eu só agradecer meia dúzia de pessoas, que o resto tudo eu perdi. Paulo César, síndico Paulo César, obrigado pelas suas falas. Desculpa que eu perdi um monte, que o papo é muito bom, dó de cortar. Então vou falar meia dúzia. Alex Macaúba, seja muito bem-vindo. Xisto, aniversariante. Silvério Freitas, também seja muito bem-vindo. Selma Aranha, Lupercio Barbo, síndico Roberto Gomes, Sossô Barreto, acho que essa a gente conhece, né? Sossô Barreto. Infodesk, Damião Luz, Benício Fiel, síndico Paulo César, que eu já falei, Antônio Tavares, missão síndico, seja bem-vindo, Ricardo Pereira. E esses todos que eu perdi, gente, eu vou tentando pegar depois, porque agora a gente tem que ouvir o Demilson, que tem muita coisa para dizer para a gente aí. Bom, obrigado aí a toda essa turma aí que está conosco, né? Muito, muito importante, muito bacana. A garagem, né? Ela está entre um dos itens que mais demandam preocupação e cuidado por parte da gestão. Essa situação que o José Ricardo falou, de muitas vezes a pessoa reivindicar alguma coisa que sabidamente não ocorreu dentro do condomínio, também acontece no residencial, né? Muitas vezes a pessoa vem lá e fala: meu carro foi amassado, o espelho quebrado, a gente eu tenho certeza que foi aqui dentro, e assim por diante. Então, é muito importante, né, que o condomínio tenha uma estrutura de CFTV, né, e aí está a Aganá Tecnologia à disposição para fazer esses estudos e essas implantações, né, e hoje está muito mais fácil para os condomínios fazerem através de comodato, aumentando um pouquinho só a cota condominial e ter todo esse serviço à disposição e sem preocupação com a manutenção, com a reposição e assim por diante. Então, é muito comum acontecer isso também e a gente procura agir de forma muito cuidadosa, procura levantar as imagens que estão à disposição para poder, então, ter uma conversa com o condômino, né? Mas, hoje, o maior problema nas garagens e nos estacionamentos são os tamanhos dos veículos, né? As construtoras, a grande maioria delas, não levam em consideração vagas de garagens compatíveis com a evolução dos veículos, seguem pura e simplesmente a norma de edificação da prefeitura, né, onde o número de vagas médias e grandes é muito pequeno comparado com as vagas pequenas, e o condômino não quer saber, ele tem a vaga dele lá, que cabe um carro médio, ele compra um carro grande, compra uma picape, e aí ele quer que o condomínio resolva um problema que é dele, não é do condomínio, né? Então, hoje mesmo eu estava vendo uma matéria aí na mídia convencional, né, no jornal Folha de São Paulo, falando justamente que essa está sendo uma grande dor de cabeça hoje na gestão dos condomínios, né? O raciocínio que eu faço, obviamente a gente não pode falar diretamente isso com o condômino, para não botar lenha na fogueira, é que é o seguinte: se o cara morasse num sobradinho, né,
que tivesse o recuo de 5 metros previsto pela prefeitura, ele não ia comprar um carro que não coubesse ali, né? Ele ia se adaptar e ter um carro que coubesse ali, ou ele iria mudar de casa, né? Mas Exato. no condomínio, ele traz um problema que é individual para que o coletivo resolva o problema dele, né? Então, esse é um ponto de atenção que eu acho que os meus colegas síndicos que estão aí participando também devem conviver no dia. E claro que condomínios de maior porte, se tiverem a oportunidade de ter um sistema, né, de operação desse estacionamento, esse problema é eliminado, porque os manobristas eles vão organizar o estacionamento, vão caber os veículos de que tamanho for, né, porque eles vão fazer o uso racional de todo o espaço, e aí a coisa se soluciona. Mas eu acho que isso é um capítulo que a gente ainda vai ter que vivenciar um pouco mais para frente. O Demilson, o Xisto tá aí, ó, dizendo que no prédio dele tem 2 RAM. Xisto, vai ficar pior que os BID, além de tudo elétrico. Tá achando que o problema tá fácil, o tamanho do carro grande? Agora vai ser grande e elétrico. É isso aí. Bem colocado. Olha, Demilson, realmente, a gente vê alguns prédios que é uma pena, dá dó de ter uma edificação tão bonita, um apartamento às vezes tão moderno, estruturado, bacana, e você quando chega na garagem é uma tristeza. Mas aí o Zé Ricardo percebeu esse problema e conseguiu embarcar lá o manobrista para o residencial, resolvendo parte desse problema, né? Eu acho que eu me surpreendi quando eu vi o primeiro prédio usando o serviço da Park Plus, da SP Park. Realmente foi impressionante, viu? Você falou uma coisa, Demilson, muito legal, que é a questão das imagens, das câmeras, né? O Grupo H, através da Gana Tecnologia, tem isso aí à disposição, com muita propriedade, né? Para poder comercializar, etc. E o Zé Ricardo também falou de colocar você fez essa conexão pelo que ele realmente falou. E eu queria ouvir um pouco, Zé Ricardo, se você me permitir, e aos nossos síndicos aqui que estão conosco, quando você faz essa terceirização, exploração da garagem, né? Eu imagino que a tecnologia é uma coisa que, pelo menos a que eu vi até este momento, né, integrando com a Gana Tecnologia, é uma coisa que tá sim realmente bem disseminada nos teus projetos, correto? Você puder falar um pouquinho disso, um pouquinho mais disso? Ó, o Valmor quer falar aí. Deixa eu acrescentar uma coisa, Zé. Hoje, a palavra do momento é o IA acabando com o SIM. E eu fiz uma fala quinta-feira no evento dizendo que a única coisa que a IA faz é proteger o síndico. O estacionamento já está entrando nessa também, né? Puxando aí a linha que o Pereira falou. Tem que estar pensando muito na frente. E já vi que você é muito jovem. Gente jovem tem essa ideia de inteligência artificial, né? Sim. E na pergunta que o Pereira fez, e complementando com a tua, a gente procura, sim, estar muito antenado com tecnologia, em 2 vertentes. A primeira, para o público final, e a segunda, para o condomínio, para o síndico e para os condôminos. Por quê? Um grande problema que a gente vê hoje é o quê? A transparência e a confiabilidade, né? Onde a garagem tem uma renda, como o Demilson falou, gera uma receita para o prédio que pode ser bastante considerável, né? Muitas vezes eu tenho alguns prédios que eles fazem uma reserva desse valor e colocam depois para obras e outras afins dentro do condomínio, separando isso da conta contábil ali, na conta contábil, da ordinária, isso, desculpa. Uhum. E aí eles fazem esse tipo de coisa, assim como tem a questão de antenas, etc. Então a gente se preocupa com isso. Foi por isso que eu comentei no começo de o nosso sistema hoje. Quando eu entro num condomínio, o que a gente faz? Implantou, começou a operar. Quando não prevê cancela, tá? Ou não tem espaço suficiente para cancelas, ou o prédio não quer, hoje que a gente trabalha com um sistema de câmeras que leem as placas, as câmeras OCR, né? E esse sistema hoje, ele dá entrada automática no carro, sem a necessidade do manobrista.
tá? Então, não tem a escolha do manobrista de beneficiar um ou outro. Então, o carro entrou, gerou o ticket, se ele for um condômino e tiver se cadastrado, o carro dele vai entrar como um condômino e não vai gerar custo nenhum. Agora, o interessante disso tudo é, quando chega no final do dia, entrou um carro e não pagou, não deu saída, qual é a postura? O prédio tem que ser remunerado por isso, né? O prédio tem que ser remunerado pela ocupação que ele teve. Então, o que a gente fez? Nós temos um setor hoje que o que faz? No dia seguinte de manhã, um auditor, ele entra em todos os sistemas, gera um relatório e ele passa para os gestores das áreas checarem o que foi que ocorreu um a um, consultando as câmeras. O que faz isso? Faz com que você vá cada vez mais inibindo e você podendo aumentar a receita, podendo trazer para o prédio um recurso maior quando você trabalha com uma participação, né, no faturamento do estacionamento, e ao mesmo tempo o prédio tem o acesso online, né, a gente disponibiliza um login, uma senha para o síndico e ele determina quem utilizar para ver esse movimento, para saber naquele dia o que ou não faturou, podendo ter um consolidado dia a dia para saber naquele mês o que ele vai ter de receita, né, por conta de sazonalidade ou de alguma coisa que ele vai precisar fazer, alguma manutenção. Então isso tudo a gente vai agregando, do mesmo jeito que a gente procura agregar para o condômino usuário essa facilidade que eu falei no selo, e para o usuário em si, a possibilidade de reservar vaga, a possibilidade de ele estar numa consulta. A hora que ele sai da consulta, que ele está ali ou pagando, ou o que seja, ele lê com o próprio celular, ele lê o QR Code do ticket, ele já pode fazer o pagamento, e nesse momento, o nosso sistema na garagem já recebe a informação de que aquele carro pagou, e possivelmente eu digo, porque às vezes a pessoa pode fazer alguma outra coisa no prédio ou no térreo, se tiver um restaurante, enfim, uma doceria, alguma coisa, né? Mas, usualmente, ele já sinaliza que ele vai sair. Então, isso facilita com que a gente trabalhe com agilidade. E como eu falei, a gente está tirando o manobrista de emissão. Então, ele hoje, a gente costuma dizer, ele vira um concierge da garagem. Então, é a pessoa que vai ajudar alguém a fazer alguma coisa, ajudar alguém a descarregar um carro, muitas vezes, ou até mesmo agilizar a entrega do veículo. Então, a gente procura atuar todas essas pontas. E a única coisa que permite isso é a tecnologia. A IA ajuda nesse aspecto, tá? Ajuda muito nesse aspecto. A gente se preocupa. Hoje nós temos um BI com a IA integrada. Então, procura colocar o tamanho do prédio, a estatística de ocupação, a estatística de permanência. Para quê? Para aferir a melhor forma, tanto de precificação para o usuário no decorrer do dia, quando é possível, assim como a melhor utilização da garagem, preservando o direito do condômino, né? Que bacana, Zé Ricardo, que bacana, hein? Olha quanta inovação, quanta tecnologia. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Demilson, se o Valmor me permitir. Mas Beleza. antes... Sim. Deixa eu só reverenciar o nosso amigo. Nós temos um amigo comum chamado Rafael Bernardes. Ele tem uma fala dele que ele diz que 10% é ferramenta, 90% é repertório. Então a tecnologia é importantíssima, mas se não houver a cultura, se não houver a predisposição, de nada funciona a IA. Eu tive numa cafeteria em que só tem concierge. Eles estão lá para conversar com você, eles não atendem nada dentro da cafeteria. É o que você está fazendo, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Não, imagina, é perfeito a tua colocação. Eu acho que é isso mesmo, é uma realidade, era uma tendência que virou realidade nos dias atuais, né? A tecnologia realmente vindo, não que ela vá substituir a mão de obra na sua totalidade, mas uma boa parte, com certeza, né?
Antes de fazer a pergunta para o Demilson, eu queria mandar um grande abraço aqui para uma querida linda chamada Sofia, filha da Nidiara, a grande Sossô. Um beijão para você, Sofia, por nos acompanhar. Essa hora da noite, amanhã ela vai cedinho para a escola, mas está nos acompanhando aqui. Demilson, Sossô Barreto, é essa, né? isso aí, Sossô Barreto. muito legal. Demilson, conta um pouco para a gente desses desafios que você tem enfrentado, mas recentemente, num papo contigo, eu vi que você também entrou numa área de consultoria para as incorporadoras e construtoras, levando o teu know-how, tua experiência, toda a tua expertise, para fazer com que a entrega de um produto seja de alto nível, com o mínimo de problema possível, né? Então, eu sei que você tem também a sindicatura e a consultoria. Se puder falar um pouco disso, a gente agradece aí, uma vez que a literatura condominial precisa do seu livro com tudo isso. Então, você faz favor, junta aí, vamos fazer isso acontecer. Eu sei que você já tem um livro de família, mas Sim. seria legal você pôr essa experiência aí e trazer para a literatura, hein? Consultoria por livro, né? Vamos entrar esse desafio aí. É um sonho, você sabe, Pereira, que a gente tem de transformar isso em realidade, agora com informações mais importantes e relevantes. O que a gente percebe, né, no mercado é que as construtoras, elas têm, e a grande maioria é construtora, né? Algumas poucas incorporadoras que terceirizam a construção. Mas o foco fica muito na obra, né? E fica muito na cobrança dos pagamentos que os proprietários têm que fazer para a construtora. Então, isso cria uma relação com algumas arestas agudas e que vão dificultar a relação, né, do proprietário com a construtora ou com a incorporadora. Então, a gente percebeu que existem coisas que podem ser feitas e a maioria delas não demandam nenhum tipo de investimento. Aquilo já tem que ser feito, mas você pode fazer aquilo melhor, né? E isso envolve muito que é o momento da entrega do empreendimento. Porque a pessoa, quando toma a decisão de comprar o empreendimento, né, supondo que ele comprou o empreendimento na planta, ele tem uma expectativa altíssima. Né? Ele está feliz, ele discute com a família, discute com os amigos, eu comprei o empreendimento no bairro e na rua que eu queria, e assim por diante. Quando vem chegando o momento da entrega, né, ou seja, da assembleia de implantação do condomínio, essa expectativa ela está muito alta, mas ela está misturada com uma ansiedade dele não ter a certeza de que tudo aquilo que ele comprou vai ser entregue e entregue do jeito que deveria ser. Né? Então, existe um programa que a Mister Síndico faz, que ele dura 12 meses. A gente começa a fazer esse trabalho 6 meses antes da AGI e termina ele 6 meses depois da AGI. O que é feito antes da AGI? Eu posso dizer assim, alguns podem dizer síndico é síndico, administrador é administrador. Eu diria vírgula, porque existem administradoras mais aptas para determinados tipos de condomínio e fase de condomínio, assim como existem síndicos que são muito mais habilitados a fazerem implantações, né? Concordo. Eu tenho colegas que, quando eu converso, ele fala, nem me fale em implantação. É um cara sincero. Então, ele não busca esse segmento. Mas, como o mercado é aberto, não existe barreira de entrada para ser síndico. O cara faz um cartão e amanhã ele é síndico. Ele pode ter que pegar um condomínio de implantação. Então, o que essa consultoria faz? Ela adequa a administradora certa para aquele condomínio, adequa pelo menos uma relação de 3 a 5 síndicos
com o perfil para aquele condomínio. Além disso, faz um trabalho interno dentro da construtora com a área de relacionamento com o cliente e com a área de assistência técnica, para que essas duas áreas, juntamente com o síndico que for eleito, possam oferecer ao cliente que naquele momento do recebimento faz uma grande confusão, né? Ele mistura administradora, construtora, síndico e a empresa terceirizada, né? Esses quatro Verdade. elementos essenciais e vitais para aquilo funcionar, na cabeça do comprador, ele coloca tudo dentro do mesmo saco e muitas vezes ele confunde uma coisa com a outra. Então, essa consultoria vem para justamente eliminar essas arestas mais significativas e, durante os primeiros 6 meses, servir como uma mentoria para aquele síndico que vai estar trabalhando no condomínio. Quando nós fazemos esse tipo de trabalho, nós não participamos do processo seletivo para sermos síndicos profissionais. Eticamente, nós entendemos que seriam conflitantes as duas atividades, né? Então, ok, não estamos prestando consultoria para a construtora A ou B ou C, vamos concorrer, vamos buscar ser síndicos naqueles empreendimentos. Não estamos, fomos convidados por uma consultoria, vamos buscar oferecer a forma de minimizar esse impacto desse momento crítico da vida do condomínio. Muito bacana, hein, Valmor? Olha que legal essa sacada do Demilson, porque no fundo todo esse conflito, né, que é gerado em razão de vários problemas, né? A gente sabe que parte pode ser problema da construtora, do planejamento, da previsão orçamentária, de tudo que da região, etc. Mas antecipar todos esses problemas através de um planejamento e seguir na condução da escolha desses players, né, para poder atuar nesse ambiente, o terceirizado, o síndico, a administradora que vem e todo mundo que vai se envolver ali para atender aquela comunidade que vai passar a conviver ali, como o Demilson iniciou falando lá atrás, eu vou resumir como sendo um sonho realizado da pessoa, e depois chega lá e começa, fala, meu Deus, meu sonho está quase virando um pesadelo, né? Então, realmente essa sacada do Demilson, eu não conheço outro, eu acho até que deve ser algo que deve Brasil afora continuar, né, a se expandir, ter outros profissionais que vão ousar a fazer esse tipo de trabalho. E eu queria, para finalizar, e passar a palavra para vocês continuarem, relembrando que a tarde literária no norte é lá no Amazonas, lá em Manaus. No nordeste nós estamos falando lá de Salvador e Recife, centro-oeste, Mato Grosso do Sul, aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais e através de Belo Horizonte e São Paulo, e lá no Sul, Paraná e Florianópolis. Então, quero vocês todos conosco nesses eventos, para a gente levar lá essa máquina que é essa atividade em São Paulo para essas capitais também. Então, realmente, ter, Demilson, a tua literatura e a Nidiara vai te ajudar. Vou te conectar com a Nidiara, ela vai, através da literatura, sair esse livro aí, viu? Ok. Com certeza. Conte conosco. A Nidiara é tão executora que até a filha que ela fez é a Ariana. Quem fica na frente dela? Deixa eu aproveitar as pessoas antes de se despedir. Aline Moreto, muito obrigado. Ana Ciano, Vi Bordon, o Demilson. Sim. Gente, contou história de prédio que não tem banheiro para funcionário, outro não tem tomada para ligar aspirador. Você vê, gente, as construtoras que não nos ouçam, ou nos ouçam, né, estão economizando o que podem, até para chegar no preço que o mercado quer. Mas essa consultoria que ele vai dar nome, sobrenome, aonde achar, é excelente. O Gordão falou que é excelente, é sensacional. Carolina Valesca, Maurício Santos, Marine Selma, painel pré-moldado. Painel, você entrou muito no fim, cara. Eu ia ali que você escreveu, mas vou deixar para ler na próxima. Quarta-feira você volta aí. A Breve Advocacia, Ayrton Rocha,
Cadu Ramos e Selma. Gente, agora é o final que eu esqueci, não foi por mal, foi porque eu fiquei envolvido aqui em tanta coisa bacana. Cada vez o Pereira e a Nidiara traz gente melhor aqui. Eu não sei o que eu vou ficar devendo para ele, viu, meus convidados. Muito bom, vamos, mas Você essa é a muito tua. gentil, muito obrigado. Muito Então, gentil, Demilson, é verdade. E sabe que o Legal. Demilson, falando da consultoria, me remeteu a uma situação que eu acho que é até uma coisa que deveria ser mais bem divulgada. A gente compra um empreendimento e se depara tendo que discutir com a construtora, né? E quando tem essa interface da consultoria, e se eu, como comprador, sei que isso existe, eu sei que existe um facilitador do dia do condomínio, né? E alguém pensando, contratado muitas vezes pela construtora, mas tendo esse facilitador. E para a construtora, eu acho que alivia o peso, né, do condômino que se frustra com alguma coisa, porque acabou de comprar e nem sempre tudo que a gente compra é exatamente aquilo que a gente espera, né? E eu acho que isso traz um meio de campo muito bom, né, para o condômino, para a construtora, para o síndico que vai assumir, né? Ele já entra referendado, ele já entra mais, já sabendo aonde ele está pisando. Ideia maravilhosa, muito bom mesmo. Incrível. Legal, bom. obrigado. o objetivo é perfeito. É um facilitador. Exatamente. A gente, na química, tem uma reação que se chama catalisador. O catalisador, ele ajuda o processo, mas ele não participa do processo. Ele não altera os elementos químicos do processo. Então, é a mesma coisa. Nós entramos como um catalisador de forma que a gente consiga, né, melhorar essas entrefaces todas. E aí citaram o exemplo aí de não ter tomada, não ter etc. Muitas vezes, desculpa, Pereira, só eu falar uma coisinha bem rápida aqui. Muitas vezes a gente vai lá e vê a sala de bombas, né? Então a bomba, em vez de estar na frente da sala, ela está lá no fundo. O cara que vai fazer manutenção tem que passar por cima de toda a tubulação para ir lá fazer a manutenção e muitas vezes ter que tirar uma bomba. E se você pegar e colocar as bombas na frente, na hora daquela execução final da obra ali, você vai facilitar e vai baratear a manutenção do condomínio, né? Então é um raio-x, uma verificação, né, das coisas básicas do funcionamento do condomínio e que o condômino, ele, às vezes, algumas coisas ele nem vai perceber. Ele só perceberia se não funcionasse. Então a gente entra para fazer a coisa funcionar. Sensacional, olha só, realmente, Demilson, isso tudo ajuda, porque lá no final das contas, quando dá um pau na bomba lá, até chegar o especialista, é o meu pessoal da portaria e da segurança que corre lá para tentar resolver. É verdade, é então, verdade. Se tiver mais organizado, a gente vai agradecer e vai seguir, com certeza, entregando um trabalho melhor em consequência aí também. Com certeza. Amor, eu acho que a gente, poxa, daria para falar a noite toda com essas feras aí, porque o papo tá tão agradável, tão gostoso e tão rico, mas eu tenho que jantar. Não, e a gente já passou um pouquinho do previsto, mas, ô Pereira, como é bom ouvir gente que sabe do que faz e que fala com essa facilidade desses dois, né? Exatamente. Não, realmente eu fico muito feliz, porque conheço os dois, tanto nos seus empreendimentos, os quais a gente trabalhou conjuntamente, como também nessas inovações e nesse espírito de participação. A Mister Síndico, quando eu liguei para o Demilson, tem um evento da tarde literária, gostaria de estar com a gente, patrocinar, falou, agora, estamos juntos com vocês. Então, essa credibilidade, obrigado, Demilson, que essas pessoas trazem para o mercado é o que nos motiva a buscar esse debate, esse bate-papo, que, aliás, o melhor canal é esse aí, Debate Síndicos, de podcast, o Mister Síndico, trazendo aí realmente informação para o síndico, para a população de forma geral. Demilson e Zé Ricardo, se o Valmor me permitir, esta fera aqui também, que tem que dizer que realmente é um cara que trilha há tantos anos esse mercado, trazendo comunicação, trazendo jornalismo e outras coisas.
nos cedeu esse espaço para mim, para a Indiara, poder trazer os convidados da tarde literária. Então, Valmor, muito obrigado a você, e eu vou te pedir se a gente pode conceder aos nossos convidados as suas considerações finais aí. Demilson, por favor, comece você. Obrigado, Zé Ricardo. Acho que tanto eu, talvez eu até possa falar pelo Zé Ricardo aí, nós não somos tudo isso que vocês estão falando, não, tá? A humildade do cara, a humildade. Não, eu quero de coração agradecer, foi um dos papos mais agradáveis que eu participei dentro desses momentos que a gente é convidado aí para participar, né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que contribuir para que as coisas do segmento como um todo sejam melhores, né? Não tem problema se um colega meu bolar coisas diferentes e a gente conversar, olha, deu certo, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, né? Eu estou à disposição de todos, vocês já estão convidados aqui para irem no podcast, vamos só acertar a agenda, tá certo? Para a gente continuar conversando lá sobre outras coisas também, e o Pereira já teve lá, o Ren, Napoli, enfim, vários, o Caruso, vários já estiveram lá conosco da Haganá, né? Mas muito obrigado mesmo, e obrigado vocês que estão aí conosco, dando esse apoio nessa audiência maravilhosa. Obrigado, Demilson. Muito obrigado bom. do fundo do meu coração. Zé Ricardo, suas considerações finais aí? Vamos lá. Eu agradeço vocês, realmente foi um bate-papo muito gostoso, o tempo passou assim, voando. Agradeço a todos, quero fazer um agradecimento especial ao Pereira, que sempre nos apoiou em tudo que a gente precisou dentro da Haganá, na divulgação, na atenção, nas indicações. Foi um cara, assim, uma peça fundamental, né, para que a gente conseguisse ir trilhando cada vez mais o caminho e sucesso lá dentro. E se Deus quiser, ainda temos muito a fazer, né? Obrigado, Pereira, de coração. Obrigado, Demilson, obrigado. E bom. Demilson, obrigado pelas informações. Gostei muito dessas iniciativas. Eu acho bacana o que você falou. Esse benchmark, né? A gente poder aproveitar as coisas que acontecem para que a gente traga para o nosso negócio, ou até mesmo nem é do nosso negócio, mas surge uma ideia, surge algo que faça com que a gente pense fora da caixa também no nosso, né? O que pode ser feito, né? E muitas vezes o teu trabalho é um facilitador, como você falou da bomba, para o trabalho do Pereira, por não tirar um porteiro, um controlador do posto dele, né? Tendo uma visão dessa. E o mesmo acontece com o nosso. Então agradeço, obrigado, Valmor, pelo espaço, pela oportunidade, tá? Estamos aqui à disposição para o que precisarem, em relação ao estacionamento, em relação à sessão de mão de obra, ou até mesmo, eu sempre digo, se queiram tirar uma dúvida em relação àquilo que está já recebendo de serviço, né, mas que queira um olhar de quem está dentro do jogo ali no dia, eu fico completamente à disposição, ok? Agradeço a atenção de vocês. Eu queria dizer uma coisa para vocês antes do Pereira. Primeiro que o Pereira hoje estava estrelado, mas Demilson, uma coisa muito para aprender é que quem enxerga a gente são os outros. A gente tem uma visão de espelho e a gente tem uma expectativa pessoal. Então, se a gente está falando que vocês são bons e a Nidiara está aqui dizendo que são 2 craques, são mesmo, viu? Não adianta vir com essa modéstia não, né, Pereira? Muito obrigado mais uma vez, espero vê-los em outra oportunidade aí no podcast ou nos projetos que estamos trabalhando em conjunto. Amor, uma boa noite para você, mais uma vez, muito obrigado, e a todos que nos acompanharam até agora aí. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, gente. Não é só um nome, é uma iniciativa, é um grupo com essa cultura. Lobo, Vera, esses 2 que a gente acabou de falar, Nidiara, é um grupo de pessoas diferentes em prol do mercado condominial. Tchau. Isso aí. Muito obrigado a todos. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço.